A TNT saiu do Brasileirão, os direitos serão renegociados e o campeonato pode ficar muito pior para você. Mas ainda tem jeito. E eu explico a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, na semana passada, a última semana do mês de setembro, a TNT anunciou que está saindo do Campeonato Brasileiro após o fim da temporada 2021. A Warner Media, antiga Turner, tinha feito um contrato que iria de 2019 até 2024, mas no ano passado, 2020, foi feito um acordo com os clubes no qual a Warner Media poderia se retirar da competição no final de 2021 sem pagar uma multa muito alta que havia no contrato anterior. Assim sendo, os clubes do Brasileirão, que possuem direitos de transmissão de TV por assinatura vendidos para a Warner Media, terão que renegociar esses direitos a partir da próxima temporada. Os atuais componentes da Série A do Campeonato Brasileiro são o Atlético Paranaense, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Juventude, o Palmeiras e o Santos. Mas na Série B, algumas equipes possuíam também acordos com a Warner Media e em caso de acesso, esse contrato era ativado. E um deles é o Coritiba, que hoje é um favoritíssimo ao acesso para a Série A do ano que vem. Então, se o Coxa subir, ele estará nessa mesma condição de ter que renegociar os seus direitos. E o primeiro tópico para eu falar como o Brasileirão pode ficar um campeonato pior para você na TV por assinatura é em caso da negociação não ser feita de forma coletiva. Os clubes até agora fizeram tudo isso juntos. A negociação com a TNT no ano passado, que deu essa possibilidade de saída sem multa, a própria renegociação quando o Fortaleza estava processando a Warner Media porque não tinha os mesmos direitos, nos mesmos valores das outras equipes, tudo isso foi resolvido em conjunto, inclusive na época com a participação da Live Mode, que é aquela empresa que faz o pay-per-view do Atlético Paranaense, da Copa do Nordeste e que está agora também vendendo os direitos de transmissão do Campeonato Paulista. De repente, chamar uma empresa como essa, que tem já uma experiência muito grande com a venda de direitos, principalmente porque ela pertence, como eu sempre falo aqui no canal, ao Edgar Diniz, que é o fundador do Esporte Interativo, para fazer essa nova venda, tem que ser todo mundo junto, porque senão começa a fragmentar muitos direitos de transmissão e aí o campeonato vai sair do controle. Sem falar que na TV por assinatura, que são esses direitos que estarão à venda, não tem tantos players assim. Então não adianta não fazer de forma conjunta e ir cada um para um lado nas poucas opções que existem, que são o Band Esportes, a ESPN e o Sport TV. Em caso de negociação coletiva dos direitos de transmissão, a gente vai para o cenário que hoje parece ser o mais provável, mas eu ainda não cravo que vai acontecer, que é a venda simplesmente para o Sport TV, que passaria a colocar esses mesmos times no bolo que ele ofereceu lá em 2016, no valor de 500 milhões de reais por ano, que atualmente o Sport TV não paga, porque ele paga proporcional à quantidade de equipes da Série A que estão disputando, como são atualmente 13, fica acima ali dos 325 milhões de reais mais ou menos, e nessa hipótese é muito provável que para você, cliente de TV por assinatura, o Campeonato Brasileiro fique uma competição pior. E por que isso acontece? Porque o Sport TV, assim como acontecia com a TNT, possui uma limitação contratual de 2 jogos por rodada, só que cada canal tinha a sua limitação. E para você assinante, muitas vezes as rodadas tinham 4 jogos disponíveis. Se você não desse o azar, é claro, de morar em algum lugar que tivesse o bloqueio de praça. Mas nos estados que não tem nenhum time da Série A, por exemplo, isso era garantido. Você teria os 2 jogos do Sport TV e os 2 da TNT quando o canal da Turner tivesse direito a 2 partidas. Para preservar o Premier, que é do Grupo Globo, o Sport TV nem sempre fazia uso das suas partidas, não chegava aos 76 jogos aos quais ele tem direito de transmitir, mas a TNT sim, os 42 jogos são exibidos hoje no campeonato sem perder nenhum. Somando as duas cotas, a gente tem uma quantidade de 118 partidas disponíveis para os assinantes da TV paga no Brasil. Com o Sport TV tendo todos os times, esse limite provavelmente não seria aumentado, e com isso cairia apenas para os 76 jogos aos quais ele tem direito. Ou seja, o campeonato perderia exposição na TV paga. Para os torcedores do Palmeiras e também do Coritiba, caso ele suba na próxima temporada, a situação fica ainda pior porque esses 2 times não possuíam um acordo de bloqueio de praça em toda a competição. E por quê? Porque o Palmeiras bateu o pé até o final com a Globo em 2019 e exigiu da emissora que não fosse aplicada uma cláusula redutora dos ganhos de pay-per-view por ele estar assinando sem bloqueio de praça em todos os jogos com a TNT. No caso do Palmeiras, o bloqueio de praça, que no campeonato inteiro funciona de forma estadual, ou seja, se um jogo é do Santos contra o Atlético Paranaense, ele tem transmissão para todo o Brasil, menos o estado de São Paulo, não importa se a cidade seja próxima ou não de Santos. No caso do Verdão, o bloqueio de praça, quando acontece, e não é em todo jogo,
é apenas na cidade de São Paulo. O jogo é no Allianz Parque, então eu aqui em Santo André, no ABC Paulista, posso assistir ao jogo se a minha operadora, claro, souber fazer direitinho esse não bloqueio para a região inteira. No Sport TV é muito provável que isso acabaria, que o bloqueio de praça seria feito para todos os times de uma maneira igual. Com isso, o torcedor palmeirense que não mora na capital e que hoje tem direito a 12 jogos do Verdão na TV por assinatura, acabaria ficando refém das escolhas do Sport TV. Quando os jogos realizados no Allianz Parque forem transmitidos, não tem jeito, é bloqueio de praça e você só vai poder assistir se for assinante do Premier. Muita gente acha também que os jogos do Atlético Paranaense se resolveriam, porque afinal de contas, mesmo não tendo os direitos em pay-per-view, a Globo passaria a ter os jogos do Furacão na TV aberta, como tem hoje já, e na TV por assinatura, todos eles, acabando com todo e qualquer apagão. O problema é que a Globo ainda precisaria fazer o bloqueio de praça. Quando o Atlético Paranaense jogasse na Arena da Baixada, o bloqueio de praça teria que ser feito para o estado do Paraná, porque o Atlético Paranaense quer vender o Furacão Live ou o canal da Jovem Pan aqui no YouTube, ele tem interesse financeiro nisso. Agora, quando o time for visitante, o Premier não mostra, o Premier não aceita a lei do mandante valendo para os contratos atuais. E aí um Santos e Atlético Paranaense, para eu insistir nesse exemplo, que lá na TNT possuía um problema grave, que era ser fechado para São Paulo e não ter opção de pay-per-view aqui, continuaria da mesma forma. Aliás, não continuaria, porque o Sport TV não escolheria um jogo para transmitir dessa forma. E não escolhendo, ele ficaria em apagão para todo o país, da mesma forma como está hoje. Resultado, como o Atlético Paranaense tem um pay-per-view separado do Premier, não resolveria nada ter o jogo no Sport TV. E se tivesse o jogo no Sport TV, o estado de São Paulo ficaria sem o sinal da partida da mesma forma. Os times da TNT, se fechassem com o Sport TV, com certeza também perderiam exposição, porque hoje eles têm garantidas as transmissões de 12 jogos, mesmo com o bloqueio de praça. Pelo menos em nível nacional, os times sabem que todas as vezes em que eles se enfrentarem entre eles, entre os times da TNT, esse jogo será transmitido. No Sport TV, fazendo parte de um bolo com todos os outros participantes da Série A, aí não. Aí vai ficar de acordo com a escolha da grade de programação do canal. E times que atualmente têm 12 jogos transmitidos podem cair para 3, 2, vai depender muito da vontade da Globo. Aliás, para acompanhar tudo que vai rolar do Campeonato Brasileiro daqui para frente nesses assuntos, já se inscreve aqui no canal que você não vai perder nada, hein? Tiver notícias, a gente vai analisar aqui com certeza. Agora vamos falar se outra empresa comprar, e aí a gente pode colocar como a Disney, por exemplo, se ela quiser levar para a ESPN e usar no Star Plus, como a TNT vinha usando agora a HBO Max, ou se o Band Esportes conseguir viabilizar algum patrocinador. O que não pode é vender esses direitos aqui como pay-per-view. Isso não existe, porque o Premier já tem os direitos de transmissão de 19 clubes da Série A e o Atlético Paranaense já vendeu para Live Mode também, é quem faz a Furacão Live. Então pay-per-view não dá. Tem que ser TV por assinatura com extensão para o streaming, que é o caso da HBO Max e que poderia ser o caso do Star Plus. Para começar, a gente teria o primeiro risco, que é de uma batalha judicial, porque a Globo não aceitaria o fato de que uma empresa estaria comprando agora com a lei do mandante em vigor e teria os direitos de transmissão do Fortaleza, por exemplo, contra o Flamengo, se o Fortaleza fosse o mandante, do Ceará contra o Corinthians, se o Ceará fosse o mandante. Então, com certeza, aí nós teríamos uma guerra de liminares. A boa notícia para quem torce para um desses times da TNT é que até agora o Atlético Paranaense segue fazendo o Furacão Live numa boa e, apesar das investidas da Globo, a Justiça não proibiu as transmissões em todo o Brasileirão 2021. Até o Corinthians tentou quando o Atlético Paranaense jogou contra a equipe paulista e também não conseguiu vetar a transmissão. Mas nem tudo são flores. Se as transmissões forem permitidas usando a lei do mandante, você, torcedor do Ceará, do Juventude, do Fortaleza, do Coritiba, do Atlético Paranaense, que hoje sabe que na TNT terá um número de transmissões sempre fixo, sejam 6 jogos fora de casa, ou se você não morar no estado onde as partidas acontecem, 12 jogos, numa outra empresa que vai usar a lei do mandante, ela vai preferir sempre transmitir os jogos do Flamengo, do Corinthians, sem precisar pagar nada para ter uma grande audiência na TV por assinatura. Afinal de contas, a lei do mandante institui que o Flamengo, quando jogar fora de casa, não tem direito a nenhum centavo, o Corinthians e todos os outros times do país, então vai sair muito mais em conta. Os clubes precisam ter isso em mente. Eles não podem sair vendendo os direitos de transmissão para qualquer um e por qualquer valor, porque hoje, com a lei do mandante, eles têm um produto muito mais forte em mãos do que aquele que eles venderam para a TNT. Mas a gente já sabe que alguns times vão perder espaço com isso porque vão priorizar os times de maior audiência, como a Globo sempre fez e como qualquer emissora faz. No caso de uma ESPN, por exemplo, comprar os direitos de transmissão de todos esses times que hoje estão com a TNT, também ficaria sem resolução alguma toda vez que o Atlético Paranaense jogasse como visitante, porque a ESPN não poderia transmitir, o Band Esportes, quem quer que fosse,
e o Premier continuaria não transmitindo porque ele não aceita a lei do mandante. Então o apagão dos jogos do Furacão como visitante permaneceria. E para piorar a situação da perda de exposição, eu já falei, né? Em vez de um Fortaleza e Juventude, quem comprar esses direitos de transmissão sabendo que existe a lei do mandante, vai preferir usar o Fortaleza contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians. Se o Vasco tiver de volta, vai querer contra o Vasco, que tem uma grande audiência, uma grande torcida também. E com isso, vai ser cada vez maior o número de jogos transmitidos em casa. E em casa existe o bloqueio de praça, já que a Globo exige isso para não aplicar uma cláusula redutora no pay-per-view, e nenhum time quer perder dinheiro. E se hoje um torcedor do Juventude sabe que serão 12 jogos transmitidos em TV por assinatura, dos quais 6 ele vai ter com certeza no Rio Grande do Sul, porque acontecem fora do estado, quem garante que nas mãos de uma outra empresa usando a lei do mandante, ela não escolha 6 jogos do Juventude sempre contra times de maior audiência e no Rio Grande do Sul com bloqueio de praça. Ou seja, para o torcedor gaúcho do Juventude, ficaria um total de 0 partida transmitida na TV paga. Mas no título do vídeo você falou que tem jeito ainda, que não necessariamente vai piorar o Campeonato Brasileiro, Alan. Então como pode fazer? São 3 fatores pelos quais o Brasileirão ainda pode ser um campeonato melhor na TV por assinatura. O primeiro é, invariavelmente, que esses clubes negociem de forma coletiva. Não pode fazer de jeito nenhum, cada um por si, cada um com as suas próprias regras. Tem que chegar a um acordo, divide da forma como a TNT vinha fazendo, não fiquem agora com egos pra lá, egos pra cá, porque o que importa é o acesso do torcedor e o dinheiro entrando na conta, porque esses times estão sem agora a renda de TV paga para os próximos 3 anos, e eles esperavam que teriam, porque eles assinaram um acordo de 6 temporadas lá em 2016. E o segundo ponto, caso eles negociem de forma conjunta com o Sport TV, é a exigência em contrato na negociação de que o Sport TV abra uma terceira janela de transmissões no Campeonato Brasileiro por rodada, e que pelo menos um desses clubes seja escolhido em cada uma dessas janelas. Ou seja, eles não perderiam exposição e o torcedor, o assinante de TV paga, não perderia também com relação ao que ele tem hoje, pelo menos em quantidade de jogos. E a terceira coisa, caso eles não negociem com o Sport TV, é que eles tenham juntos a consciência de que o produto que eles têm em mãos hoje, graças à lei do mandante, é muito mais valioso do que aquele que a TNT possuía até agora. Eles vão ter jogos do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Atlético Mineiro para vender. Então, tenta subir esse valor, tenta subir essa oferta para compensar até a perda de dinheiro da Globo e acabem com o bloqueio de praça, porque aí o torcedor vai poder ver o jogo do Fortaleza se ele estiver no Ceará, do Palmeiras se ele estiver em São Paulo, do Atlético se ele estiver no Paraná. Tentem acabar com o bloqueio de praça, ganhando mais dinheiro com isso, porque o bloqueio de praça, no fim das contas, é apenas um método para ganhar dinheiro. E se vocês puderem ganhar dinheiro de uma outra forma, numa negociação mais bem feita, pensando na qualidade do campeonato e do torcedor, com certeza esse bloqueio, que é uma coisa arcaica, ficará dispensável. Agora nos comentários eu quero que você me diga, você acredita que o Campeonato Brasileiro vai ficar pior pelas coisas que eu falei aqui no vídeo, ou acredita mais que vai acontecer algum desses fatores que eu disse que vão torná-lo até melhor? Deixa nos comentários aí, vamos debatendo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no vídeo, vou te esperar no próximo. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.